Muito bem, eu quero convidar os irmãos a tomarem o texto da carta de Paulo a Tito, ok? Capítulo 2. Então, se você tiver um pouco de dificuldade, começa do final, está bem pertinho ali de Apocalipse, né? Bem pertinho no sentido de tentar te ajudar aí a localizar, ok? Então, a carta de Paulo a Tito, eu quero ler com os irmãos no capítulo 2. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito de Deus possa nos avivar por meio da tua palavra nessa noite. Eu quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 15, que é o texto que eu quero expor junto com os irmãos aqui, e depois orar e depois de fato aí ir ao nosso labor aqui, ok? Então diz assim, Tito capítulo 2: Você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios da fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer para aqueles que se opõem a você e que fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim temam, a tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É por isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, Pai, pela Tua palavra. Ao lê-la, o Senhor, que é mestre por excelência, já nos leva, meu Deus amado, à convicção de que sem o Senhor nós somos inoperantes, Pai. A entender, Pai, por meio da Tua ação em nós, que nós, sem o Senhor, nos tornamos, Pai amado, ineficientes, Pai. Sem o Senhor nós somos o sal que é pisado, a luz que é escondida, Pai, debaixo de um móvel qualquer. E eu creio que o Senhor, por meio da Tua palavra e pela iluminação do Teu Espírito, nos convencerá daquilo que quer fazer. Nós Te louvamos agradecidos por tudo que tem feito por nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero tomar esses 15 versos aqui e dividindo, né, no sentido mais lato da palavra mesmo, quebrando cada um deles, não no sentido de fracioná-lo e isolá-lo, mas no sentido de entender nas suas partes, para que nós tenhamos aí um entendimento do que de fato o texto quer nos dizer. Então eu vou trabalhando aqui os versículos do jeito que Paulo está orientando Tito, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus, que é mestre por excelência, nos levará ao resultado que lhe apraz. Antes, porém, eu preciso colocar aqui alguns lugares para a gente pisar com mais segurança. À medida que o Evangelho ele foi alcançando o Império Romano, o mundo greco-romano, os apóstolos ficaram com dificuldade de visitar todas as igrejas. Então era impossível visitar as igrejas e ensinar de fato as doutrinas aos irmãos de forma pessoal. Então as cartas elas foram muito eficientes. E é evidente que à medida que a igreja ela ia sendo edificada, alcançando os rincões do Império Romano, grego-romano, precisava-se de obreiros para trabalhar. De fato, desde que a igreja nasceu, a seara sempre foi grande. E sempre houve necessidade dos ceifeiros, dos trabalhadores. Essa é uma lógica do reino de Deus. Sempre haverá espaço para você trabalhar. E por conta da necessidade,
o apóstolo Paulo ele foi discipulando, preparando outros obreiros. Tito, que é o caso aqui, ele foi preparado, um dos companheiros do apóstolo Paulo, que era de confiança dele, ele, muitas ocasiões, ele ia, passava nas cidades para recolher oferta, para distribuir para Jerusalém. Aconteceu isso, por exemplo, quando houve uma fome importante no primeiro século, e as igrejas se reuniram para ofertar, para que a igreja de Jerusalém não tivesse dificuldades. E quem vai recolher essa oferta é o irmão Tito. E aí quando você toma lá a etimologia da palavra irmão, você percebe que não é apenas o irmão de fé, mas é um ofício importante ali. E a coisa em Creta é a cidade onde o Tito ele vai ser pastor. Ele ainda é jovem, mas ele já tem uma certa experiência. Então o apóstolo Paulo ele manda o Tito para ser pastor nessa ilha chamada Creta. E o evangelho havia chegado lá, só que havia um conflito ético ainda, e de fato, né, o que nós estamos trabalhando aqui, a ética do reino de Deus. Então a igreja chegou naquele lugar, mas ainda precisava de alguém com capacidade de mestre para colocar as coisas em ordem. E é isso que ele vai dizer no capítulo 1, verso 5, olha só: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, ô Tito, coloque as coisas em ordem. A ideia de colocar em ordem é a ideia de cortar reto, é de deixar a coisa não se espalhar, é a ideia de uma firmeza doutrinária, não é? Então nós vamos percebendo que havia uma função para o Tito, e essa carta pastoral, o apóstolo Paulo, possivelmente não tido tempo de preparar e dizer de fato o que está acontecendo naquela igreja, então ele escreve essa carta pastoral, dizendo como que o Tito tem que se comportar no ensino da sã doutrina. Isso é de fato importante para nós, porque se nós não entendemos o pano de fundo, nós vamos de forma arbitrária, de forma teologicamente, escrituristicamente responsável, atribuir ao texto o que o texto não diz. É por isso que pregar não é pegar o texto e levar para o ouvinte, é pegar o ouvinte e trazer para o texto. Então nós precisamos de graça de Deus, de leitura do texto com cuidado do pano de fundo e, acima de tudo, a ação do Espírito de Deus que sabe aplicar o texto aos nossos corações. Então o Paulo vai dizer: ô Tito, você vai para Creta. E aqui tem umas questões importantes. Essa ilha perdida no mar Mediterrâneo, ela vivia a partir de um mundo pagão. E nós vamos aprender desde o relato dos livros do Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, que o paganismo, ele arrebenta, né? Ele afrouxa a dignidade humana. E o que acontece na ilha de Creta? Para entender a ilha de Creta, o comportamento, é importante conhecer alguns mitos de lá. Por exemplo, é da ilha de Creta que tem o mito do Minotauro. Eu não vou entrar em detalhes aqui como isso surgiu, mas você tem o quê? O Minotauro, ele surge uma cultura do bestialismo, não é? E aí você tem o mito do Minotauro, que ele vai concatenar, ele vai coordenar, ele vai dar as cartas da moral daquela sociedade. E é uma sociedade que ela é empobrecida. As pessoas elas não têm oportunidade de emprego. E aí, para se comer, para se alimentar, precisava frequentar as festas pagãs. Uma das festas que era muito celebrada e muito frequentada era a festa ao deus Dionísio, o deus do vinho. E eles tomavam o vinho como entorpecente. À medida que ia regando a festa, regado a vinho, eles iam perdendo o governo de si mesmo. E aí, por conta da embriaguez, os outros tipos de pecado tinham a porta aberta. E aí você tem o quê? Uma cidade totalmente profana. Como é que você cultua o deus Dionísio? Você cultua primeiro participando dos festivais, participando das festas ao deus Dionísio, tomando bastante vinho, e aí então abrindo-se totalmente para todo tipo de pecado. A igreja chega nesse lugar e os irmãos eles entendem o evangelho, e a igreja ela é plantada ali. O problema é que eles não abandonaram ainda a vida pagã. Aliás, havia uma dificuldade de conflito ético, de interesse, porque não havia possibilidade de absorção de mão de obra para ganhar o pão de cada dia. Então, para os grupos, homens mais velhos, mulheres mais velhas, os moços, as moças, precisavam ou vender o corpo ou participar dos festivais para poder se alimentar.
mas a igreja ela não coaduna com esse tipo de comportamento. E aí então o Paulo vai dizer, a igreja foi plantada aí, agora nós precisamos ensinar o que é ética do reino de Deus. Para definir de forma bem ligeira, a palavra ética, né, ethos, ela tem a ideia de casa, no sentido de lugar onde você planta, coloca, fixa a sua residência, o lugar que você resolve viver de acordo com a moralidade que você define a partir do contexto de vida. E é evidente que aquele lugar, Creta, não tem a moral alinhada com o reino de Deus. E também no capítulo 1, lá no verso 11, você tem ali, 11, 12, o Paulo vai citar um dito popular que tem ali. Qual que era o dito? Cretenses sempre preguiçosos. Porque a ideia é que eles não eram dados ao trabalho. Eles ficavam de festivais em festivais para ter o que comer, se embriagava e depois ficava o restante da sua vida na vadiagem. A igreja, quando chega nesse lugar, ele precisa mostrar que a ética do reino de Deus é diferente, ok? Tanto que eu tenho uma tese comigo, né? Eu até defendo num texto que eu produzi, que a palavra cretino, ela surge daqui, não é? Eu lembro de uma ocasião que eu estava trabalhando o texto de 1 Coríntios aqui, eu disse que era ofensivo, eu disse não, né? Eu reproduzi o que se diz no mundo antigo. Chamar alguém, um morador de Corinto, era uma ofensa. Você estava discutindo com alguém, você viu que perdeu a discussão, você apelava, você é um morador de Corinto. A mesma coisa aqui, quando as pessoas queriam ofender de uma forma humilhante alguém, dizia assim, você é um cretense. Por quê? Morar em Creta significava viver de acordo com a moral dos deuses pagãos. E eu já disse, né? O mito, por exemplo, do Minotauro, ele vem daí, é o bestialismo. Você tem uma série de outros fatores que eu vou, à medida que eu vou lendo o texto aqui, eu vou informando para vocês o que Paulo está querendo dizer para o Tito aqui, ok? Então você tem uma sociedade greco-romana em que a ética ela não está de acordo, não está alinhada com o padrão de Deus. A igreja chegou, eles entenderam o que era Jesus, entenderam a moral do reino de Deus, mas ainda não estava colocando em prática a ética, né? Num outro momento a gente discute aí ética e moral, mas agora aqui vamos ao texto. A partir desse contexto, eu passo então a ler o capítulo 2 e vou dividindo o texto aqui. Eu quero que vocês me acompanhem até o verso 5, prometo ser bem dinâmico. Muito bem, então o título ele chega ali, ele já sabe por meio dessa carta que a razão de ele estar ali é colocar a coisa em ordem, por conta do comportamento animalesco. Vocês cretenses são desse jeito. O verso 1, o Paulo então ele encoraja esse homem, esse trabalhador do evangelho, esse pastor, com a seguinte fala: você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então o capítulo 2, ele já começa mostrando que o Tito, ele precisa, aliás, a tarefa pastoral de Tito é explicar os assuntos que contribuem com a doutrina sólida. O pastor, ele não tem outra obrigação, é claro que eu digo não tem outra, todas as outras estão atreladas ao ensinamento da doutrina. É por isso que no texto de Efésios, por exemplo, quando nós lemos lá no capítulo 4, no verso 11, pastor mestre, na construção gramatical, pastor mestre é uma função só. O pastor, necessariamente, ele é mestre, tem que ensinar. Então Paulo está dizendo, você tem tantas outras tarefas, mas quando você ensina bem, o teu pastorado ele fica muito mais facilitado. Por quê? É por meio da exposição bíblica que o Espírito Santo te confronta na sua moral, no seu comportamento, na sua ética, na sua moral e assim por diante. Quando o texto bíblico ele é exposto, ele é revelado pela habilidade teológica, pela capacidade de argumentação, mas sobretudo pela iluminação do Espírito Santo de Deus, a igreja ela é vibrante, não por conta da sua competência e vontade, mas por conta do dinamismo do Espírito Santo em nós. Então o Paulo ele está insistindo, Tito, a sua obrigação é explicar, você não pode se cansar. Dia após dia, você precisa usar linguagem santa, linguagem moderada e explicar a sã doutrina. Você não pode desistir disso. Aí então ele começa a mostrar de forma, trabalhando a sociedade com as suas diversas classes.
Ele começa trabalhando no verso 2, dizendo como que o Tito deve trabalhar com os homens mais velhos. Verso 2, está escrito assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Ora, o que está acontecendo aqui? Quando essa sociedade cretense ou cretina, ela não respeita os homens mais velhos, porque o homem mais velho, uma sociedade dessa, ele perdeu o vigor físico, ele não pode produzir mais nada. É comum você ler relatos em que o homem mais velho, o pai de família, o avô, quando ele já não pode mais produzir, não tem mão de obra, não tem força, não tem vitalidade, ele não tem como comer, não tem como se alimentar, não tem como cuidar da família. Era comum ver homens mais velhos, senhores, andando junto com a matilha dos cães, disputando comida com eles. Isso é o que o paganismo fazia. E quando a igreja ela chega nesse lugar, Paulo está dizendo que é a igreja que vai mostrar para os homens mais velhos que ele tem sim uma representatividade social. Ele não vai ficar disputando migalhas com cachorro, com cães, nos festivais. O homem mais velho, ele tem o que ensinar. O homem mais velho, ele é modelo da família. Ele não vai ficar virando lata na rua, buscando os cultos, os festivais do deus Dionísio. Então quando a igreja chega nesse lugar, Paulo vai dizer que o homem mais velho, ele sai da condição de animalidade e de novo ele é gente, ele é contado como gente. Por quê? Porque o evangelho, ele traz dignidade à pessoa humana. Isso me dói o coração quando eu vejo uma sociedade que desrespeita os mais velhos. Uma sociedade em que quando você anda pelos calçadões das metrópoles e vê financeiras, por exemplo, explorando o salário mínimo dos idosos, que se ele assinar um papel que de fato não vai ser explicado para ele, vai ficar preso naquela dívida o resto da vida. Uma sociedade que não honra os seus velhos é uma sociedade que está à bancarrota, é uma sociedade que não tem memória histórica. É por isso que a igreja deve celebrar a história do que se passaram aqui. É por isso que aqueles que serviram antes de nós devem ser servidos pela igreja agora. Aqueles que agora não podem estar aqui, é nosso papel cuidar daqueles que não podem mais estar aqui, porque nós estamos aqui por conta daqueles que primeiro plantaram a igreja. Nós honramos a Deus quando nós honramos as cãs. Nós honramos o Senhor quando nós tratamos com dignidade aqueles que chegaram primeiro, abriram os alicerces e plantaram a igreja. Nós estamos aqui confortavelmente por conta daqueles que chegaram antes de nós. E Paulo está dizendo: Tito, você deve ensinar os homens mais velhos que o trabalho deles não foram em vão. Quando eles trabalharam para edificar a igreja, eles estavam lançando o pão sobre as águas. E agora é papel dos que chegaram cuidar daqueles que já estavam. Eles não podem estar à margem. Eles não podem ser deixados, esquecidos, explorados por uma sociedade que congela como se a nossa idade, ou querem congelar, como se nós estivéssemos descoberto a fonte da juventude. Nós também um dia seremos contados como aqueles que ficaram pela sociedade. Mas o Espírito de Deus nos traz a consciência de que o homem mais velho tem valor no corpo de Cristo, deve ser honrado para a glória do Senhor. Seguindo a orientação, depois que ele demonstra como a igreja vai resgatar a dignidade moral do homem mais velho nessa sociedade cretina, ele diz no verso 3: semelhantemente, da mesma maneira que você, por meio da igreja, da sã doutrina, vai resgatar a moral, a ética, a imagem do homem mais velho, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadoras a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Ora, se o homem não tinha papel social em Creta, a mulher mais velha então piorou.
Porque a mulher tinha um papel social enquanto mais nova, porque ela podia vender o corpo nos cultos, mas depois de envelhecida, ela era um produto fora das prateleiras do mercado, dos festivais de Dionísio. Aliás, quando você tem o sequestro de deuses, o Império Romano sequestra o deus Dionísio e coloca o nome dele de Baco, de onde vem a palavra bacanal, o culto a Baco. Então você percebe que uma mulher mais velha na sociedade, ela não tem papel social. Se o homem está andando com os cães, a mulher não serve para nada. E você tinha um outro mito, além do Minotauro, além de tantos outros mitos, de uma ave. Eu confesso que me escapa o nome da ave aqui, um mito, né? É claro que essa ave não existia, era uma construção social mitológica. A ideia de que essa ave, ela voava por toda a cidade, ela tinha 100 pares de olhos em cada asa, né? Ou seja, 200 olhos. E quando essa ave voava, ela tinha o poder da onisciência, essa representatividade dos olhos. Então essa ave, ela olhava, enxergava o que se passava dentro dos lares. E então aquele que tinha intimidade ou que participasse dos cultos, receberia dessa ave, desse mito, a capacidade de saber o que acontece na intimidade da casa das pessoas. E as mulheres, elas, por não ter a força física, não ter o que comer, como é que elas ganhavam o pão de cada dia? Por meio da fofoca, da calúnia. E Paulo está dizendo, ensine as mulheres que elas podem viver além disso. Ela não tinha força física. O único meio de sobressair era espalhar alguma coisa. E Paulo está dizendo, ensine essas mulheres, as mais velhas, a serem reverentes na sua maneira de viver, não ser caluniadoras. Então você percebe que cada comportamento pecaminoso contra a ética do reino de Deus, ela deriva de um culto. E isso é importante, você vai se parecer com o Deus que você cultua. Você é a expressão exata do culto que você apresenta para o Deus que você diz adorar. É por isso que Paulo vai dizer sempre, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, porque Ele é o único digno de ser imitado, porque Ele é santo 3 vezes. Bom, então você percebe que participar desses cultos vai imoralizando essas pessoas, tornando-as lixo social, literalmente. Então você percebe que, quando eu digo que a palavra Creta pode ser oriundo, a palavra cretina oriundo de Creta, não é um exagero. Talvez é até uma moderação. Eu não encontro outra palavra, mas essa eu acho que me cabe bem, ou lhe cabe bem. E depois que ele diz aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, o verso 4 e 5, ele parte para as mulheres mais novas. Então você percebe o quê? Ele vai mostrando em categoria. A igreja chegou num lugar, ensine os homens mais velhos, ensine as mulheres mais velhas. Verso 4 e 5 diz assim, ou seja, esse assim, ele está mostrando, assim que você ensinar as mulheres mais velhas, elas ensinarão automaticamente as mais novas. Assim, verso 4, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É claro que nós não devemos nos apressar, né, e fazer uma leitura odierna do papel da mulher na sociedade, da necessidade de trabalhar. É claro que tudo isso valeria a pena discutir no outro momento, mas nós não estamos trabalhando aqui essa questão de mudança social. Por enquanto, nós estamos trabalhando aqui como que o Evangelho de Deus, ele trabalha na personalidade, nas classes sociais, para ser sal da terra e luz do mundo. É claro que a sociedade tem uma outra configuração que ela, se não ferir a moral de Deus, não temos nenhum problema com isso. Mas esse não é o assunto por enquanto. Então, não se apresse quando o texto diz que as mulheres devem ficar em casa. É evidente que nós temos toda uma discussão, ponto. Mas o que ele está dizendo é que essa é uma sociedade que esgarçou. Essa é uma sociedade que se afrouxou. Por quê? Porque o casamento, as mulheres, elas não se dedicavam mais aos homens. E o único valor social que as mais nova tinha, era participar, oferecendo o seu corpo nos cultos. Mas quando o evangelho chega, o Paulo vai dizer o quê? Traga as mulheres mais novas
ensine que ela tem uma moralidade alinhada pelo Evangelho. Ensine por meio da sã doutrina que ela não precisa viver na vadiagem. E é claro, irmãos, que talvez a palavra vadiagem, ela nos assusta, mas ninguém gosta de viver assim, ainda que as pessoas, por conta da necessidade, elas vivam assim, ou por conta de uma moralidade frouxa, elas vivam assim, mas ninguém é feliz no seu íntimo, sendo um objeto social de qualquer natureza. Então é claro que quando o Evangelho chega nesse lugar, é para mudar a ética, a moral, para que a dignidade da pessoa humana seja de novo refeita, por conta do pecado que nos animalizou. Tem um ditado que foi muito trabalhado em um tempo da igreja, mais ou menos na Reforma. Eles diziam assim, chamavam a mulher de tartaruga. E aí você deve dizer assim, não é um elogio. Imagine se o seu marido chega e diz, você é uma tartaruga. Ou se o pastor diga, mulheres sejam tartarugas, você vai se ofender. Não é? Por quê? Você tem a questão do dinamismo da palavra. Você tem a questão de que uma palavra ela é um ser vivo, é assim que a gente trabalha em linguística, né? A palavra é um ser vivo, o que significou outrora pode ser que não signifique agora. Mas a ideia de tartaruga era a ideia de que a mulher ela tem uma representatividade social importante no lar. Por quê? A tartaruga carregava a casa nas costas. Percebe? Então, eles diziam assim, a mulher que ela tem essa envergadura moral, ela tem a capacidade de levar a casa nas costas, não como um peso social, mas é a partir da moralidade dela, é que as coisas vão sendo alinhadas. E, mais uma vez citando aí, né, um texto, uma produção de alguns pensadores. Alguns dizem que, partindo de Eva, dizem não, né? Afirmam escrituristicamente de que a palavra da mulher está o entusiasmo do homem. Mais ou menos assim, para tornar a coisa muito mais objetiva. Se você tem uma mulher que te encoraja, você perdeu o emprego, está sem perspectiva, você chega em casa, ela diz assim, eu confio em você, vai dar certo. Esse cara ele vai catar lata, mas vai trazer comida para dentro de casa. Porque há um poder, é isso que você tem na personalidade de Eva, lá na criação. Mas se ela disser, você não vale nada mesmo, eu já sabia que isso ia acontecer, acabou o homem. É isso que ele está dizendo aqui. A partir desse encorajamento que vem da boca da mulher, o homem ele ganha a capacidade de se tornar um leão para enfrentar as dificuldades e guardar a sua família. E Paulo está dizendo que quando o Evangelho chega ali, o Tito tinha que ensinar por meio da dignidade humana, por meio da doutrina, por meio da Escritura e sobretudo por meio do Espírito Santo de Deus, a sã doutrina. Homem mais velho, mulher mais velha, mulher mais nova, vocês são o quê? A identidade de Cristo. O sopro do hálito de Deus remove a mancha do pecado e traz dignidade para cada um de nós, para sermos de fato sal da terra e luz do mundo. Então você percebe que a ética do reino de Deus, ela é um mandamento que nos impulsiona a buscá-la, mas na verdade é um presente de Deus, porque só o hálito santo de Deus, só o sopro santo de Deus pode produzir em nós uma natureza santa que odeia a serem prudentes. É claro que cada palavra aqui é uma pérola, cada palavra tem um sentido etimológico fenomenal, que nós não temos condições de trabalhar, mas o que Paulo está dizendo aqui, no vigor da sua vida, você não imagine, jovem cretense, que você tem a força de um semideus, ou de um deus grego romano, que vive de galho em galho nos festivais, porque essa vitalidade ela vai acabar. E Deus te deu essa vitalidade não para viver de forma profana, mas essa força que você tem é para cuidar daquela que carrega a casa nas costas, cuidando dos filhos. Então você tem que ser o quê? Sensato. Da mesma maneira, verso 6, encorajem os jovens a serem prudentes. Use com prudência a força, o vigor que você tem, o entusiasmo intelectual, a habilidade que você tem, com prudência, para a glória de Deus. Verso 7. Em tudo, Tito, você que é jovem, seja você mesmo o exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade
e seriedade. Irmãos, qualquer assunto que nós tratamos a partir daqui, ele é importante para a dignidade humana, desde que não seja jocoso, desde que não seja de uma forma perniciosa, mas nós precisamos falar de tudo que a Escritura nos mostra, e não tem nada no comportamento humano que está isento à sã doutrina. Deus nos chamou para trabalhar com dignidade, com respeito, com seriedade, e sobretudo com graça de Deus, sobre qualquer assunto. É por isso que nós insistimos na pregação do Evangelho, é por isso que nós criamos grupos para estudar, escola dominical, curso de teologia. De alguma maneira nós queremos alcançar a todos, não dá um dia, dá outro, mas nós precisamos estar em contato com a sã doutrina. É ela que nos limpa do pecado e faz com que uma sociedade que vive num mundo que afunda na ética e na moral, nós possamos envergar uma ética que procede, ela é oriunda do próprio céu. E o verso 8, continuando ainda, usando como exemplo o próprio Tito, ele diz: use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Eu acho interessante a mudança, né? Fala assim, ó, quando você fala alguma coisa, quando se opõe a você, para que as pessoas falem mal de nós, você percebe que a tua ação individual, ela reflete no coletivo. Você não é responsável por você, você é responsável por mim e pelos irmãos. Então, pelo menos, por respeito e amor ao outro, nós deveríamos pensar no que vamos fazer para proteger a dignidade do outro. Se você não tem muito apreço pela sua dignidade, tenha pela igreja, que somos nós. É isso que ele está dizendo, não é? Então usem linguagem sadia, contra a qual não se pode dizer contra nós. Eu tenho alguma dificuldade aqui, quando nós criamos algum tipo de uma teologia, ela é própria para idades. Para o adolescente eu tenho que falar essa linguagem, para o jovem aquela linguagem. Eu não encontro isso na Bíblia. O que nós encontramos é uma linguagem única para todos. É claro que você tem alguns parâmetros para isso, mas eu não preciso falar a linguagem profana para alcançar o profano. Essa é uma desculpa de quem ainda tem a saudade do gostinho de lá. Eu lembro uma ocasião que nós criamos um curso de teologia para os adolescentes de um outro lugar. Nós chamamos de teologia, não é? Por conta de que eles reclamaram. Por que todo mundo tem teologia e a gente não tem? Então vamos mudar o nome desse negócio aqui, é teologia. E começamos a ensinar as doutrinas. E impressionante que quando eu percebi, eu falei, puxa vida, acho que vou ter que sentar para aprender cristologia com vocês agora. É que a gente acha que eles não vão aprender. Aprende. Eu não preciso baixar o nível da minha linguagem para alcançar um grupo. Pelo contrário, nós elevamos para que o grupo aumente conosco. Então é isso, você não use linguagem profana. Você tem que cortar reto, aumentar a coisa aqui. E aí do verso 9 ao 10, depois de ter trabalhado da questão da família, homem mais velho, mulher mais velha, homens e mulheres mais novos também, ele começa a trabalhar num contexto mais social e mais amplo. E você vai perceber no verso 9 que você não tem aqui uma subversão social. Não é uma revolução de pegarem armas e vamos mudar o status quo social. Paulo trabalha de outra maneira, o Evangelho trabalha de outra maneira. Ensine os escravos a submeterem em tudo em seus senhores. Irmãos, quando você trabalha em algum lugar, é de lá que você ganha o seu pão. E você tem que honrar o seu patrão. A ideia da construção gramatical aqui é que quando alguém trabalha de forma honesta, é um troféu para a igreja. Não é uma subversão. Nessa caminhada, irmãos, de ministério, de pastor, eu tive algumas decepções nessa área. Porque alguns irmãos que gentilmente é recebido na empresa de algum irmão que trabalhou, que enfrentou as burocracias do Brasil, que paga imposto alto, ele acha que porque é crente ele pode fazer do jeito que ele quer. Eu tenho até dificuldade de dizer para algum irmão contratar irmão da igreja, porque vai ser difícil a relação, por conta disso daqui. Irmão, nós temos que ser gratos por aquele que estende a mão e abre a porta. O fato de você ser recebido não significa que é um favor que você está fazendo para ele, pelo contrário. Você precisa trabalhar para a glória de Deus.
precisa respeitar o seu patrão. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ensine os escravos a submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões. Alguns, por conta de alguma demanda de trabalho, dizem, sabe quem me colocou aqui? Como se o patrão, por ter a mesma fé, não pudesse despedi-lo. Se fosse comigo, já estaria embora agora. DP, vai embora. Porque você nem representa a igreja que você é, e nem honra a sua igreja que ora por você. Nós temos que ser alegres, agradecidos, dentro do parâmetro ético, legal, a orar por aqueles que enfrentaram a burocracia do Brasil, a enfrentar os tributos altos, os encargos, e orar pelos irmãos que empreendem. Irmãos, empreender no Brasil é ruim demais. Já é um herói, já é digno de oração, de culto, de ação de graça. E aí nós vamos colocar os irmãos lá, para quê? Para quebrar a empresa do outro? Não, irmãos, honre o seu patrão. Tudo isso no campo da ética, a não roubá-los. É interessante que a ideia de roubar aqui não é só subtrair algum valor, mas é não usar o tempo que você está sendo pago ali para fazer uma outra coisa que não é devido. É claro que o assunto aqui, ele dá pano para manga, e eu quero parar aqui para concluir. Depois que ele trabalha essas questões das camadas sociais, começando os homens mais velhos, lembra da questão da ética em Creta. Os cretinos viviam assim. A igreja chega e ela tem outro comportamento, e aí então ele vai concluindo a coisa toda. O verso 11, por quê? Você percebe que tudo que ele está dizendo tem um motivo. É como se tivesse uma equação lógica, ó. Homens mais velhos, isso, mais novos, mulheres, escravos, ó, tudo isso, por quê? A conclusão, a finalidade, porque, ou a consequência, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Quando você toma essa palavra Salvador aqui, se você isolar o versículo, você vai cair numa coisa chamada universalismo, que Deus salva todo mundo. Não é verdade, não é verdade. A graça se manifesta salvadora, é a ideia de que a graça de Deus, ela tem o poder de alcançar o homem mais velho que anda com aglutinado com a matilha de cães, procurando comida, tem a capacidade de tirar ele de lá e fazer um homem digno. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora, porque a salvação, ela não é alguma coisa que vai acontecer na eternidade. Eu não sou salvo para a eternidade. A eternidade é a plenitude da salvação. A salvação começa quando nós vamos quebrando os efeitos do pecado aqui e agora. Paulo está dizendo, ó, isso é possível porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. É evidente que todos os homens aqui são todas as classes sociais. Não importa se o mais idoso não tem vigor, não importa se o mais idoso ele já perdeu o seu número de CPF em Creta, não importa se ele não participa financeiramente. Quando a igreja chega, ele tem um papel social importante e relevante para a glória de Deus. E Paulo ele trabalha e diz, ó, tudo isso é possível não por conta da competência intelectual sua, Tito. Tudo isso é importante não por conta do trabalho espetacular de um pastor. Tudo isso é importante não pela seriedade da comunidade. Tudo isso pode ocorrer porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela alcança, não importa a classe social, homens indignos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, homens mais novos, escravos, não importa, a graça se mostrou salvadora a todos os homens. E o verso 12, ele continua dizendo, ela quem? A graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, nesta era presente. Você percebe que a graça, ela nos salva aqui. A gente vai quebrando os efeitos do pecado nas classes sociais. Aí o verso 13, ele projeta do presente, a salvação presente, para o aspecto escatológico. É por isso que a graça presente nos educa
e nós aguardamos a glória futura, verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Então você percebe que a salvação do Evangelho, ela não é uma expectativa para o futuro somente. Quando Jesus volta, é a plenitude da graça de Deus, é a regeneração de todas as coisas. Mas a graça de Deus, ela atua na minha, na sua mente, independente da classe social, independente do lugar que você está. Ela se manifestou de forma salvadora a todos os homens. É possível sim viver num mundo que afunda em todos os aspectos da moral, viver de forma santa, pia, honesta, para a glória de Deus. Por quê? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Enquanto eu aguardo a bendita esperança, é o verso 3. E aí ele conclui, o verso 14, dizendo assim, caminho para a conclusão. Ele, é claro que ele quem? Jesus Cristo, né? E eu volto a ler o verso 13 para completar a ideia aqui, ó. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, evidente que o pronome se refere a Jesus, ele se entregou por nós, a fim de nos remir. A ideia de remir, de redenção, é a ideia de comprar, de tirar da prateleira do mercado, comprar, pagar e adquirir, tomar posse. Mostrando que outrora, nós de fato estávamos na prateleira dos cretinos, mas agora por meio do seu sangue ele nos comprou, e agora nos deu outra identidade. A graça se mostrou salvadora a todos os homens. Que a graça possa invadir a nossa consciência, a nossa vontade e nosso intelecto, para que de fato nós vivamos uma ética alinhada com o reino de Deus. Verso 14, ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente santo, seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, percebe? Do jeito que ele começou, ele termina. Paulo é muito lógico, né? Ele é muito coerente. Você deve ensinar isso. Explicou, agora ele diz, é isso que você deve ensinar. Exorte-os, repreende-os com autoridade. Não é a autoridade da bravata, não é a autoridade do empoderamento, não é a autoridade da carteirada eclesiástica, é a autoridade com a voz do Espírito, que eu não tenho noção do impacto que a minha voz causa na sua consciência, não por conta da tonalidade dela ou da minha vibração, mas por conta de que quando nós lemos a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que fala a sua consciência, e a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiaça, que quebra a penha, não importa a dureza do teu coração. A palavra de Deus é poderosa para te mostrar a graciosidade de viver no reino de Deus, com a ética de Deus, uma ética que entusiasma, que alegra, que anima para a glória de Deus. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. E ele termina dizendo, ninguém o despreze. É claro, irmãos, que do ponto de vista humano, é impossível mudar a consciência e o comportamento de um homem, de um ser que vive na lama do pecado. Mas ministério é crer em milagre. O dia que eu não crer que a palavra de Deus pode transformar cada um de nós aqui, não tem mais jeito, não tem mais porquê insistir no ministério do ensino. Às vezes, o trabalho, ele parece ser hercúleo, do ponto de vista é difícil, impossível. Eu não tenho o poder de entrar na tua mente e convencer você de nada. Talvez por uma capacidade retórica, uma habilidade psicológica, emocional, de coach, eu possa produzir algum entusiasmo em você. Mas o entusiasmo da adrenalina, ela é uma senoide. Ela é agora para deixar de ser depois. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ela ecoa não só aqui, mas ela serve aqui e ecoa para a eternidade. Só Deus pode te fazer ético. Só Deus pode te fazer moral. Só Deus pode tirar você de uma sociedade cretina. Tirar não no sentido logístico, distrair, mas tirar no sentido espiritual, de boas obras. Você continua lá, mas não é mais de lá. Só Deus que pode fazer isso.
Vamos orar? Oh Deus, nos ajuda com tua graça e bondade. Nos ajuda, Senhor, a receber a graça presente. Graça que nos foi dada para mudar natureza, para mudar comportamento, para mudar atitude. Enquanto nós vivemos do dinamismo da graça, como sal da terra e como luz do mundo, possamos aguardar a bendita esperança, o aparecimento do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa seja a esperança da tua igreja, Pai. Viver por meio da graça, graça que educa, graça que transforma, graça que traz uma capacidade dinâmica de viver num mundo que apodrece, como homens mais velhos, mulheres mais velhas, moças, rapazes, servos ou patrões, não importa, que possamos ser educados pela graça que nos foi dada, e vivemos, Pai, esperando o grande dia que o Senhor aparecerá, para reunir os crentes, dos 4 cantos do mundo, de todas as épocas, para estar com o Senhor. É isso que nós desejamos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.